Gente, vamos lá. Agora sobre o trabalho com projetos na escola, tá? Informações pontuais aqui, sendo que tem várias informações que eu deixei do livro certinho para vocês aqui, tá? Esquematizadas, porque são recomendações. Então, vejam aqui, ponto 10. Base da pedagogia de projetos é tornar o aluno autor da sua própria história. Então, é eliminar aquele ensino baseado em cópia, 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 não é? Fazer com que o aluno seja também autor da sua própria história. A gente chama isso hoje na educação também de protagonismo. Nós temos o protagonismo como um ponto importante para a formação do sujeito. E existem várias formas, vários caminhos que se intercomplementam. Então, trabalhar com projetos para que o aluno seja autor da sua própria história, estimular os alunos, as crianças a trabalharem em grupos, participarem da gestão da escola também. Tá? Então, uma série de medidas que vão ajudando as crianças a desenvolverem esse protagonismo. Então, base da pedagogia de projetos, tornar o aluno autor da sua própria história, logo valoriza-se a sua participação ativa, propondo vivências de situações problema. Tá? Então, quando eu falo de situações problema, eu não quero simplesmente que os alunos estejam ali pesquisando alguma coisa por pesquisar, estejam juntos produzindo alguma coisa por produzir. Tem que dar desafio, tem que fazer pensar, tá? Tem que dar desafio, tem que fazer o aluno sentir a necessidade, preciso fazer o aluno sentir a necessidade de pesquisar para resolver alguma coisa, para encontrar um caminho, respostas. Eu tenho que fazer o aluno se sentir incomodado mesmo, mas dentro das suas possibilidades e capacidades. Né? Óbvio, não oferecer um problema que não possa ser resolvido pelos alunos, mas algo que vá desafiá-los, que vá desequilibrá-los. Não é? Refletindo sobre elas e tomando atitudes diante dos fatos. Ó. Tomando atitudes, isso aqui é importante. Não é simplesmente levantar informações, mas tomar atitudes. A autora vai dizer, gente, que existe um tripé para se desenvolver projetos. Tá? Então, tripé para se desenvolver projetos. Qual é esse tripé? Primeira coisa é o professor aberto a discussões, aberto a possibilidades. Professor aberto a, deixa eu tirar isso aqui, discussões. Ok? Segundo, trocas de experiências. Então, é o professor também aberto às trocas de experiências e que, obviamente, permite aos alunos trocarem experiências. Eu não posso simplesmente falar assim, ó, nós vamos trabalhar para resolver um problema, nós vamos pesquisar, etc., e eu desautorizo qualquer participação, forma de pensar dos alunos, sumariamente. Então, trocar experiências em todos os sentidos. Os alunos, de repente, contribuírem com seus conhecimentos prévios. Um aluno pesquisou alguma coisa, traz para o grupo, compartilha, o outro compartilha outra coisa, compartilhar fatos, caminhos. Então, de repente, o professor falou que vai ser pesquisado de tal forma, por que não de outra que os alunos desenvolveram? Não é? Então, isso está relacionado à troca de experiências. E, obviamente, trabalho interdisciplinar, que é muito importante quando a gente fala de projetos. Então, é óbvio que se nós pegarmos outros autores, outros estudos sobre projetos, isso aqui pode, né, se tornar uma lista enorme. Né? O que é necessário para se desenvolver projetos? Mas nós estamos estudando especificamente esse livro e para a autora ela dá esse ponto. Então, o professor aberto a discussões, trocas de experiências, trabalho interdisciplinar. Eu estou dando uma ênfase nesse tripé aqui, anotando tudo, porque vocês sabem como que são as bancas, não é? Então, a banca vem e fala assim, segundo a autora, fulano de tal, papapá, na obra tal, o tripé para se desenvolver projetos é constituído por... E aí, pode ser que um desses elementos não estejam presentes nas alternativas e uma só traga os três elementos bonitinhos. Ok. Ponto 11. Currículo. Para trabalhar com projetos, currículo não pode ser rígido. Aquele currículo disciplinar, rígido, típico da educação bancária, ele não pode se manter.
E as atividades precisam ser prazerosas e significativas. Isso não quer dizer que elas sejam fáceis e sem desafios, tá bom? Ou sérias. Ser prazerosa não não quer dizer que não vão ser, então, desafiadoras, sérias e organizadas, por exemplo. E por que é interessante que, além disso, sejam prazerosas e significativas? Para que exista envolvimento em processos de ensino integrado às práticas sociais. Então, o processo de ensino ele está integrado às práticas sociais e isso gera também envolvimento dos alunos, um envolvimento maior dos alunos. Respeita, inclusive, né, os diferentes estilos de trabalho e de aprendizagem dos alunos. Aqui na tabelinha eu coloquei características dos projetos e dicas para os professores realizarem um trabalho eficaz baseado na pedagogia de projetos. Vejam que são dicas, tá? Então, quando ela fala características de acordo com seus estudos e dicas. Coloquei aqui em tabela, óbvio que no livro não está assim. Por que eu coloquei em tabela? Porque, de repente, lá na prova, de sacanagem, eles colocam assim, são características dos projetos. E na alternativa, vamos supor que esteja falando da incorreta, coloca assim, o professor deverá divulgar bastante o trabalho apresentando na culminância, tá? Ou seja, o seu final, né? O seu encerramento. E aí você, poxa, mas isso aqui não pode estar errado, isso aqui está certo, eu lembro que eu li isso. Tá, isso é dica para o professor, mas quando a autora falou de características dos projetos, essa informação não entra, tá bom? Então, esses detalhes, e parece bobeira a gente ter que falar disso, mas é justamente para separar o joio do trigo mesmo. Cuidado, às vezes a banca ela pega uma informação correta lá do livro, coloca na prova, mas essa informação não condiz exatamente com o que a banca está pedindo, ok? Então, em termos de características dos projetos, a autora fala em 1, 2, 3, 4 características. E aí você se apega a essas 4. Então, tem que ter objetivo definido em função de um problema real. Em geral, são realizados em função de uma necessidade específica. Essa necessidade ela é levantada, é percebida, ou então de um interesse ou de um problema. A gente não faz projeto do nada, né? Ou existe uma necessidade de se saber ou de se resolver alguma coisa, ou existe um interesse dos alunos ou um problema bem esclarecido a ser resolvido. Eles são finitos, eles têm começo, meio e fim. Solucionado o problema, o projeto termina, tá? Olha lá, tem fim, é finito. E são irregulares, ou seja, fogem da rotina. Eu acho essa informação muito importante. Por quê? Porque é uma informação que você não vai ver em outros livros. É algo específico da autora. Daí o examinador fala assim, opa, deixa eu pegar uma questão interessante aqui. Ah, olha aqui que legal para colocar numa questão. Os projetos são irregulares. São irregulares por quê? Porque eles fogem da rotina, tá certo. A autora realmente defende essa ideia, tá bom? Por isso que eu até grifei esse ponto aí para você prestar bastante atenção. E as dicas para os professores são dicas, né? Prescrições. Como elaborar um projeto, gente? Então aqui também nós temos outras dicas, outras prescrições. Na verdade não é uma prescrição rígida, ó, faça dessa forma. Não, a autora está falando, ó, vou te dar possibilidades para você trabalhar com projetos. Aí você se adequa da forma que você achar que é melhor no seu caso. Mas aqui estão algumas possibilidades que você pode comparar, inclusive, com a forma como você trabalha. Então, as ações de um projeto não são rígidas. Logo, para trabalhar com projetos, a gente precisa sempre de flexibilidade. Dependendo do tema, do grupo, do tempo, de uma série de aspectos, eu mudo uma coisa, mudo outra. Mas está aqui, as ações não são rígidas, mas isso não quer dizer que elas sejam realizadas de qualquer forma. Existem alguns pontos aqui, alguns elementos que são importantes. Então, tem que ter objetivos, tem que ter metas, tem que ter planejamento, tem que ter rotas, tem que ter investigação, levantamento de hipóteses, replanejamento, depurações, apresentação e avaliações. Não pode faltar isso. Tá? E se for faltar um ou outro, é por uma questão circunstancial. Ao estruturar as ações do projeto, devemos ter clareza nas seguintes questões. Então, são as perguntas que vão auxiliar na estruturação do projeto. O que nós vamos trabalhar? Sobre o que a gente vai falar? É uma necessidade? É de interesse de todos? Os alunos estão participando dessas perguntas aqui? Eles precisam participar.
Por que que nós trataremos desse tema? Como a gente vai trabalhar isso? Como que nós vamos dividir as atividades, apresentá-las, onde nós vamos pesquisar, quando que a gente vai fazer esse projeto, em quanto tempo, quem vai realizar as atividades, quem são os responsáveis por isso ou por aquilo, que recursos nós temos à nossa disposição. Eu tenho biblioteca, um computador com internet, livros, revistas, algum lugar para visitar, enfim. Então as perguntas são fundamentais para a estruturação do projeto, tá? Aqui, pessoal, as principais fases de um projeto são, eu coloquei aqui descrito já para vocês do jeito que a autora fala. Eu vou dar uma ênfase para você aqui, ó, culminância. Culminância, gente, é o encerramento. Veja, não tem sentido simplesmente fazer um projeto se nós não vamos dar um destaque para tudo que foi produzido. E aí, fizemos o projeto, qual é o resultado? Qual foi a solução que nós encontramos? E de preferência, apresentar isso para outras pessoas. Fazer com que exista uma ressonância, fazer com que outras pessoas possam aprender também com isso que foi produzido pelos alunos. Afinal, eles produziram conhecimento e eles produziram uma solução para um problema. É importante que isso seja divulgado, não é? Então, de tudo isso aqui, que você vai ler bonitinho aí, eu vou dar destaque para a culminância, que é algo também que a gente não vê em vários autores, e aqui nesse livro a autora dá bastante ênfase. É o encerramento do projeto, a apresentação das conquistas e descobertas para toda a comunidade escolar. É o momento de divulgar os trabalhos que foram realizados. Então, a autora dá bastante valor a essa etapa, essa fase da culminância, tá bom? E após tem a avaliação. Lembrando que a avaliação é o quê? Formativa, processual. Não é simplesmente aplicar nota, não. Uma série de aspectos precisam ser analisados. Não é? Série de aspectos precisam ser analisados. Bom, sobre a avaliação, vou colocar aqui. Sobre a avaliação, eu vou destacar para vocês o seguinte. Primeiro, a avaliação ela é global. Então, avalia-se globalmente. Eu não vou avaliar simplesmente se o aluno sabe um conteúdo ou não. Existem outros aspectos. E quais são esses outros aspectos? Acho que eu vou colocar aqui, ó, dessa forma. Eu vou avaliar a autonomia. Então, o aluno apresentou autonomia para elaborar hipóteses, para pesquisar, para buscar propostas alternativas. Participação, ele participou? Ele ajudou? Ele foi solidário? Ele discutiu, debateu junto, ele apurou junto, ele pesquisou junto. Respeito, ele demonstrou respeito pela opinião do outro, pela pluralidade, pela diversidade de pensamento, não é? Ele se empenhou? Empenho. Então, houve empenho para produzir, enfim, esforço. Aquilo que ele pesquisou, ele socializou, ele compartilhou. Então, socialização. Né? Socialização de experiências, de pesquisas que o aluno fez, de repente de informações que ele teve acesso. Ele vai lá e compartilha. Isso faz parte. Afinal, o que nós queremos com projetos? Educação integral, formação integral. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Então, tudo isso está em jogo. Por isso que a avaliação também precisa ser global. Agora, é óbvio, conhecimento. O que o aluno aprendeu? É óbvio, também preciso analisar isso. Tá? Conhecimento também. Então, a avaliação global, ela está preocupada justamente com essa formação integral. Então, o que eu quero é formar cidadão. Cidadão que tem visão global da realidade, que tem compromisso com a sociedade, com a cidadania, que seja participativo, que busque sempre a informação adequada, o conhecimento adequado. A avaliação está preocupada com isso, tá bom? Surgimento do projeto, gente. Então, como que surge um projeto? Não há prescrição, tá? Por exemplo, então esse ano eu vou trabalhar esses temas com os alunos, isso está rígido já tá? Não. O projeto ele surge de uma necessidade, de interesse ou de um problema.
Eu sei que eu vou trabalhar projetos com os alunos e eu tenho um currículo. Dentro desse currículo, eu vou decidir junto com os alunos. Então, a gente pode decidir conjuntamente, sempre conjuntamente. E se eu puder, junto com os alunos, olhar para a comunidade, para as necessidades, para aquilo que se mostra, né, como algo muito importante, melhor ainda. Então, na verdade, o projeto não interessa, para a autora não interessa muito como ele vai surgir. Óbvio que ele não pode já surgir de forma prescrita pelo professor apenas. O professor fala, não, é isso. O aluno, mas vamos, não, é isso. Essa imposição não é adequada. Mas assim, pode surgir de uma ideia do professor, que foi discutida com os alunos? Pode. Pode surgir de uma ideia dos alunos? Pode. Pode surgir de uma necessidade da comunidade? Pode. Pode surgir de uma ideia conjunta, de um diálogo entre professor e alunos? Pode. Não tem problema nenhum. O importante é que surgiu o projeto, todos se envolvam com esse projeto. Isso é importante. Tá? Então, o ponto 15 diz assim: o projeto deve surgir dos alunos ou dos professores ou da comunidade escolar como um todo, tendo como grande ponto central o envolvimento. O que interessa, na verdade, é o envolvimento. O ponto central é o envolvimento de todo o grupo com o processo, que vai ser o processo de construção do projeto. Tá? Vamos dizer assim, uma vez que eu tenho uma ideia, nós vamos passar por todas aquelas fases que estão descritas no slide anterior. Então, o problema, ele passa a ser de todos. Isso é importante. É garantir, é fazer com que o problema se torne um problema de todos. E todos, então, estejam envolvidos e interessados em resolver esse problema. Esse ponto que eu estou falando para vocês é muito importante. Acredito que seja aí um ponto bem possível aí ser cobrado numa prova, tá? 16. O que caracteriza o trabalho com o projeto não é, então, a origem do tema. De onde esse tema veio? Mas o tratamento dado a esse tema, a importância, a relevância que tem a ver com esse envolvimento, no sentido de torná-lo uma questão do grupo como um todo, e não apenas de alguns alunos ou do professor. A pessoa fala, como eu não fui eu que dei a ideia, também não vou participar. Isso não seria interessante. Essencial para o desenvolvimento do projeto, gente, é envolvimento do grupo. Tá? Para que esse desenvolvimento realmente aconteça, a gente tem que ter o envolvimento do grupo, nós temos que ter responsabilidade e autonomia, porque o aluno ele vai ter que se comprometer e ele vai ter que se responsabilizar pelo melhor resultado, então não é participar de corpo mole, isso é muito importante, por isso que trabalhar com projeto não é simplesmente brincar, né? Não é lazer. Cooperação, e aqui existem conflitos, etc., e resolução de problemas. Então, essencial para o desenvolvimento dos projetos. Guardem isso. Envolvimento do grupo, responsabilidade e autonomia, cooperação e resolução de problemas. E aqui nós temos as orientações didáticas gerais para o desenvolvimento dos projetos. Mais uma prescrição, entre aspas, não que a autora queira que você faça exatamente como ela está dizendo. Não é isso, lembra? O livro não é um guia. O livro é para você se despertar, para você levantar pontos de interrogação, para você comparar com aquilo que você faz enquanto professor. No nosso caso aqui, o livro é para você estudar e acertar a prova no concurso, né? Mas essa lista que nós temos de orientações são orientações do livro que descrevem como que pode ser, né, o trabalho com projetos. Então eu coloquei para você estudo. Tá? Então, por exemplo, levar em conta que o conteúdo a ser aprendido não se restringe aos conceitos ou fatos que devem ser dominados pelos alunos. Eu tenho um currículo para trabalhar com o aluno tem que aprender? Tem. Só que quando eu trabalho com projeto, esse conteúdo que o aluno vai aprender não está restrito a isso. Tem muitas coisas do dia a dia, da vida, de saber fazer, que são interessantes e importantes para ele e que não estão prescritos lá no currículo que ele precisa estudar. Considerar os procedimentos e as atitudes, as normas e os valores envolvidos. Por quê? Porque quando a gente vai fazer um trabalho como projetos cooperativo, por exemplo, é óbvio, eu tenho que respeitar o outro, a diversidade, eu tenho que ajudar. Então, existem valores envolvidos. Eu posso estabelecer regras de trabalho para que a gente tenha uma convivência harmônica entre os alunos. Avaliar o conhecimento anterior, prévio dos alunos sobre o tema do projeto para que o desenvolvimento do trabalho seja planejado. Favorecer o estabelecimento de múltiplas relações entre o que o aluno conhecia previamente e o que se apresenta como um novo conteúdo. Isso tudo se dá por meio de pesquisas e discussões, levantamento de hipóteses.
Ainda que um projeto englobe conteúdos relacionados a diferentes disciplinas, elas não devem ser tratadas de modo estanque. Tá? Dar voz aos alunos, criando espaços para que expressem suas curiosidades, definam o que desejam aprender, escolham temas para uma investigação pessoal inseridos no recorte temático, ofereçam sugestões particulares, etc. Então estão aí as orientações didáticas. E um exercício, eu encontrei um só por enquanto, tá? Então esse é um livro que eu acredito que vai começar a ser bem cobrado em provas, mas eu até agora não achei muita coisa. Então eu achei um exercício só para a gente já ter uma ideia de como isso pode aparecer para você. Então ele fala aqui do PPP, ó, é um procedimento para facilitar a parte pedagógica e administrativa da escola, é toda a organização existente no âmbito escolar, refletida e elaborada a partir de uma reflexão do seu cotidiano. Portanto, deve ser construído no processo democrático de tomadas de decisões e encaminhamentos com toda a comunidade escolar. Está aqui o livro, ó, Pedagogia de Projetos, a definição acima refere-se ao PPP. Então a questão eu achei até meio boba, pobre, porque vocês viram que eu abordei até de uma forma um pouco diferente. Eu coloquei o seguinte, a relação do PPP com os projetos, porque o livro fala de projetos. Aí vem uma banca preguiçosa, né, de pessoas que não estão a fim de elaborar provas inteligentes, estão ali só para fazer de qualquer jeito, e coloca um trecho do livro e fala, isso aqui é sobre o PPP. Uma questão pobre, né, mas que pode cair assim também, um trecho do livro associado ao que o livro está falando. Eu já fiz uma abordagem diferente, tá? Porque eu acho importante nós entendermos qual é a relação, por que a autora colocou o PPP no livro. Então foi por todos aqueles motivos. Tá? Porque para nós trabalharmos com projetos, eu preciso fazer com que isso seja uma cultura da escola, que isso faça parte da identidade da escola. E não seja simplesmente uma tomada de decisão individualista, não é? Bom, visto isso, pessoal, ficamos por aqui, ok? Valeu, grande abraço, até mais.